Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar aqui contigo mais uma vez nesse tempo precioso de meditação na Palavra de Deus. Nós estamos seguindo nossa leitura bíblica anual. Hoje, no dia 26 de setembro de 2022, nós estamos meditando no livro do profeta Oséias, do Velho Testamento. Oséias é o primeiro dos livros que nós costumamos chamar de profetas menores, que são os últimos 12 livros do Velho Testamento. Eles são chamados de profetas menores pela extensão das suas profecias, dos seus livros, mas não pelo alcance da sua mensagem, que é tremenda e poderosa, tal qual os chamados profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. Oséias ele traz uma mensagem forte para o reino do norte, o reino de Israel na sua época, uma mensagem de arrependimento, de quebrantamento e de retorno ao Senhor Deus. E na leitura de hoje nós estamos meditando nos capítulos 10 a 14 do livro de Oséias, que são os capítulos finais. E dentro desse conteúdo, o que me chamou mais atenção foi o capítulo 10, versículo 12, que eu quero ler aqui para você, que diz assim: Semeai para vós justiça, colhei para vós bondade, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vós. Essa palavra tremenda do profeta fala de um campo de pousio. Eu quero resgatar aqui um pouquinho esse conceito do pousio dentro da agricultura, o que significa um campo de pousio. E com base no nosso Código Florestal, né, o Código Florestal brasileiro, um campo de pousio é uma área produtiva que ficou sem uso no máximo até por 10 anos. Então, uma área que já teve uso agrícola, mas ela ficou parada por até 10 anos. Depois de 10 anos, essas áreas de pousio, elas devem ser novamente incorporadas no sistema produtivo, para que assim a propriedade cumpra a função social prevista na nossa Constituição. E fazendo um paralelo disso com a realidade espiritual, eu posso dizer que há uma conexão muito grande, uma aplicação no sentido espiritual também. Porque cada um de nós, a Bíblia diz que o coração do homem é a terra, é o solo, onde Deus investe, semeia sua semente na expectativa de colher bons frutos. Deus falou isso com relação ao povo de Israel, por exemplo, lá em Isaías capítulo 5, quando ele diz que ele plantou uma vinha, esperou que a vinha desse frutos bons, mas ela deu uvas ruins, deu frutos ruins. Então Deus ele semeia na nossa vida, Deus ele investe na nossa vida e ele espera colher, porque ele mesmo diz que a palavra que sai da sua boca não voltará para ele vazia, mas cumprirá aquilo para o qual ele a designou. Então, pense que Deus designou, Deus determinou que a sua palavra frutifique em nossa vida. Então ele espera que nós, como campos de produção, cumpramos a nossa função espiritual de dar os frutos que o agricultor, Deus Pai, espera de nós. Então o campo de pousio era esse campo que está parado, que está temporariamente inativo dentro de uma propriedade. E eu creio que o Senhor, ele quer que os nossos corações estejam em plena atividade, sempre. Porque ele, diferente de muitos agricultores hoje em dia, não entendem que o solo também precisa de recarga e de reposição dos seus nutrientes. O nosso Pai agricultor, ele constantemente repõe sobre a nossa vida sua graça, sua unção, seu poder, sua misericórdia. Só a misericórdia do Senhor, principal insumo para a nossa produção, se renova dia após dia sobre nós. Então nós temos condições de produzir sempre e produzir bons frutos,
nas mãos do agricultor. E essa palavra de Oséias era uma palavra para um povo que estava dormindo, para um povo que não estava vigiando na presença de Deus. Um povo que recebeu a lei, os profetas, um povo que recebeu um investimento espiritual da parte de Deus, mas não estava produzindo bons frutos. Por isso a exortação dele: arai o campo de pousio. A aplicação disso para a nossa vida. Existem coisas na nossa vida que ainda estão paradas, que ainda estão para produzir frutos, e Deus já investiu sobre nós. Identifique na presença de Deus aqueles campos, aquelas coisas, aquelas ações que você precisa fazer para frutificar. E é tempo de arar isso, é tempo de trabalhar essa terra e colocá-la em produção de novo. Nós passamos por um tempo de recolhimento, agora nós estamos novamente num tempo de atividade, e é hora das terras paradas na nossa vida voltarem à plena produção. Então, vamos entender como é que esse campo volta a produzir, né? Primeiro, quando se ara uma terra parada, você rompe uma resistência superficial existente ali, né? Aquela resistência que impede a entrada e a infiltração de água, de nutrientes, de matéria orgânica, de várias coisas ali, isso é quebrado quando o arado passa na nossa vida. E às vezes quando Deus passa o arado na nossa vida, dá um incômodo, mexe um pouco com a gente. E de fato é preciso mexer um campo parado para que ele volte a produzir. E assim Deus faz na nossa vida, quebrando toda resistência, para que o seu investimento de vida volte a prosperar em nós, né? Então Deus nos prepara para essa frutificação. E a Bíblia diz assim: arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor. Você vai arar o seu campo, você vai colocá-lo em produção buscando ao Senhor. Porque quando você busca o Senhor, Ele vai reavivar e reativar tudo aquilo que está parado na tua vida. Então a gente busca o Senhor e se prepara para um novo ciclo, um novo momento de produção. Uma produção que vai além daquilo que você já realizou e já produziu. Esse é o novo momento do campo que é colocado em produção nas mãos de Deus. E aí, espiritualmente falando, quando nós preparamos a nossa vida buscando ao Senhor, Ele vem e derrama unção sobre nós. Unção, presença do Espírito, poder do Espírito Santo. Paulo falou assim na carta aos Filipenses: porque Deus é o que opera em vocês, tanto o querer como o fazer, né? Em outras versões diz o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus opera quando a gente se dispõe nas mãos dele. Quando a gente abre o nosso coração, a terra do nosso coração, para sermos arados, trabalhados, né? Para que toda resistência, né, da superfície seja rompida e aí os processos produtivos voltem a acontecer na nossa vida. Quando a gente faz isso, Deus intervém com sua graça, com sua unção e nos coloca em produção de novo, por meio do seu Espírito Santo. E cada novo tempo na nossa vida, Deus tem uma nova unção. Aleluia! Eu gosto muito da palavra do Salmo 92, quando o salmista diz assim: eu fui ungido com um óleo fresco. Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Então pense num boi indomado, selvagem, né? O salmista compara aquela força, aquela potência, aquela impetuosidade com a unção nova, fresca, recente que Deus derrama sobre a nossa vida. Então, quando nós nos dispomos, né, dispomos nosso coração para ser trabalhado e colocado em produção, Deus vem com uma unção nova para um novo tempo. Eu creio que é isso que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, né? Deus quer selar essa palavra com uma unção nova sobre cada um de nós, para que a gente produza os frutos espirituais que Deus espera
de nós como seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Porque é tempo de produzir. Façamos a obra do Pai enquanto é dia, disse Jesus. Pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, faça as obras do Pai, né? Are o campo de pousio e peça a nova unção do Senhor. E voltando lá para Oséias 10, ele diz, arai o campo de pousio, né? Até que venha e chova a justiça sobre nós. Então, quando nós preparamos o campo, o Senhor traz a chuva, né? Como você pode esperar chuva se você não dispõe o seu campo nas mãos de Deus? Como você pode esperar bênção se você não dispõe o teu coração a ser trabalhado pelas mãos do agricultor? Dispõe o teu coração e a tua vida, disponha teus dons, talentos e capacitações, disponha seus 5 pães e 2 peixinhos nas mãos daquele que pode fazer o milagre, e a multidão será alimentada. Simbolicamente é isso que nós temos feito aqui nessas mensagens, dispondo coisas simples nas mãos de quem pode multiplicar e fazer milagres. Faça o mesmo com seus meios, faça o mesmo com seus talentos, com seus dons, e deixe a palavra de Deus amplificar através do teu coração e da tua vida, em nome de Jesus. Então, até que venha e chova a justiça. Eu acho maravilhoso quando Deus responde às iniciativas que nós colocamos diante dele. Quando nós nos dispomos a buscar, ele vem com o sobrenatural, vem com a chuva sobre nós. Eu não posso fazer chover, você também não, mas ele pode. Então a nossa parte é dispor o campo, porque ele vem com a chuva e realiza tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Então, o derramar do Espírito Santo é essa chuva de justiça em nossas vidas. Justiça fala de ajuste, ajuste em todos os sentidos da nossa vida ao reino de Deus. Justiça, ajuste no nível pessoal, no nível conjugal, no nível familiar, no nível de todos os relacionamentos, no nível social e no nível espiritual. Então, justiça, né? Então, nós devemos preparar o nosso coração, ativar o que está parado. Romanos 12, 1 e 2 fala disso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aqui é uma releitura dessa própria iniciativa. Apresente o seu campo, arai o campo, apresente nas mãos do agricultor. E você vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa boa, perfeita e agradável chuva de justiça sobre a tua vida. Aleluia. Então, é interessante porque nós aramos e apresentamos o campo, e aí ele vem, chove justiça, derrama o Espírito Santo sobre nós. E é interessante porque aqui fala no coletivo, é sobre nós, é uma experiência coletiva. Claro que essa disposição do coração, ela é individual, mas o resultado, a chuva, é coletiva, vem para todos. E é maravilhoso quando nós experimentamos isso coletivamente. Essa sede, fome de justiça, né, entre todos nós. Então, queridos, essa é a mensagem do Senhor para hoje, para a nossa vida. Apresente-se diante do Senhor. Como dizem aí no futebol, sai para jogo. Sai para jogo no reino de Deus. E Deus vai fazer maravilhas através da tua vida. É tempo de buscar ao Senhor. Deixa que Ele chova a justiça dEle sobre a tua vida para que você realize obras de justiça. Eu queria fechar essa meditação mencionando aqui alguns textos. Salmo 45, 7 diz que Jesus ama a justiça e odeia a iniquidade. Então, toda iniquidade é injustiça. E quando você promove
justiça, promove santidade, isso agrada ao Senhor. 1 João 5,17 diz que toda injustiça é pecado. Então pense em toda situação de injustiça, desde o nível mais pessoal a nível mundial. É pecado, né? Racismo é pecado, machismo é pecado, feminismo também é pecado, né? Discriminação, acepção de pessoas, tudo isso é pecado. Assim como é pecado a nível pessoal, rebeldia, desobediência, incredulidade, né? Soberba, vaidade, tudo isso é pecado. Toda injustiça é pecado, né? E quando nós recebemos essa chuva de justiça, isso gera em nós, como disse Jesus lá em Mateus 5,6, fome e sede de justiça. Nós não nos conformamos em ver alguém injustiçado. Nós atuamos para promover a justiça naquelas situações. Opressão é pecado, depressão, né? A gente sabe que isso é multifatorial, mas tem um componente de pecado também, no sentido de ser uma injustiça, né, espiritualmente falando. Pessoas presas nos vícios, isso é injustiça, é pecado, né? Pessoas precisam ser libertas. A obra da cruz precisa ser aplicada em toda situação de disfunção, de desconexão, em toda situação de separação das pessoas de Deus e entre si. Tudo isso é pecado. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, quando o reino de Deus vem com essa chuva de justiça, tudo isso é ajustado pelas mãos do agricultor, né? Então, porque justamente é isso. 2 Coríntios 5,21, a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então pense, Jesus, aquele que nasceu sem pecado, por um momento ali na cruz, Deus o fez pecado por nós. Deus lançou sobre ele todo o pecado, toda a iniquidade, toda a injustiça. Ele sofreu o dano para que nós pudéssemos ser perdoados e justificados nele, em Cristo Jesus. Então, arai o campo de pousio, pois é tempo de buscar ao Senhor. É chegado um novo tempo, um novo ciclo, onde as chuvas de Deus produzirão, farão brotar as sementes espirituais que já foram colocadas sobre os nossos corações. E se por um acaso teu coração se encontra vazio de sementes, coma a palavra de Deus, beba da presença de Deus. E aí a chuva vai vir sobre você e você prosperará em frutos e realizações abundantes para a glória do Senhor. Amém? Essa é a meditação de hoje, dia 26 de setembro. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus. Eu moro em Brasília, Distrito Federal, no Brasil. Esse é o canal Novo e Vivo Caminho. Eu convido você a se inscrever, ativar o seu sininho e receber semanalmente as meditações da Palavra de Deus que nós temos colocado aqui. Comente essa mensagem, dê a sua curtida lá, conte seu testemunho, faça seu pedido de oração, compartilhe sua alegria, sua dor. Nós estamos sendo tremendamente edificados com esse compartilhar aqui semanal, para a glória do Senhor. Amém? Fecha teus olhos, abre o teu coração e vamos orar um pouco aqui nesse momento ao Senhor. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva, eficaz, que entra na nossa vida nesse dia. Nós te pedimos que essa palavra receba chuva do Espírito Santo e assim produza os frutos que o Senhor espera dentro de nós. Senhor, nós dispomos nosso coração, a terra do nosso coração, nas mãos do agricultor, para sermos arados, trabalhados, removidos, revolvidos de tudo aquilo que impede o teu agir e o teu fluir. E nós te pedimos a chuva, Senhor. Eu te peço chuva sobre a minha vida, sobre a minha casa, meus filhos, minha esposa.
Te peço chuva sobre a congregação onde nós estamos. Te peço chuva sobre todos aqueles que se chamam pelo teu nome, nesta cidade de Brasília, no Brasil e no mundo. Que venha chuva, Senhor, abundante, chuva de justiça, de graça, de misericórdia, promovendo o reino de Deus, porque o Filho de Deus para isso se manifestou, para desfazer as obras de Satanás e estabelecer o reino eterno e poderoso de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Assim nós oramos, Senhor. Assim nós te agradecemos por esta palavra, que ela produza os efeitos que o Senhor espera em nossas vidas. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Obrigado por compartilhar comigo o seu tempo. Nós seguimos nessa leitura bíblica anual aqui que fazemos. Eu te convido a acompanhar os textos desta semana até o domingo que vem. Estão aí na descrição do vídeo. Que você adote esse hábito saudável de leitura diária, de oração ao Senhor, para a tua edificação. Amém? Tenha uma excelente semana, cheia da graça do Senhor na tua vida e seja luz.